Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando uma nova temporada de estudos no programa Texto e Contexto. E dessa vez nós vamos falar sobre a igreja, sobre a natureza da igreja. Igreja, forma e essência é o tema que vai nos acompanhar durante os programas desse mês do programa Texto e Contexto. Como sempre, a gente vai contar com a ajuda de alguns pastores, irmãos nossos em Cristo, para nos ajudar a conversar a respeito desse tema. Antes de eu apresentar os convidados de hoje, queria desafiar você a compartilhar o link desse programa com seus amigos, familiares, para que mais gente seja alcançada por esse conteúdo, seja abençoada por esse conteúdo. Então compartilhe aí o link do programa Texto e Contexto. Para esse primeiro programa, nós temos a alegria de ter conosco aqui os pastores Willy e Samuel. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, a gente estar aqui para discutir temas importantes. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos também. Uma alegria estar aqui, pastor Eleilton, pastor Willy. A gente fica na expectativa de poder contribuir com esse tema e que seja um tempo abençoador aqui para todos nós. Amém. Bem, como eu disse, nós vamos começar hoje, então, uma temporada de programas falando sobre a igreja. Igreja, forma e essência. Esse é o tema que, inclusive, está presente no livro que contém a Confissão de Fé da Igreja Adventista da Promessa. É o estudo de número 23 do livro Doutrinal. Ele trata exatamente da Igreja de Cristo. Então, muita coisa que a gente vai falar, conversar também durante os programas desse mês, tem como base, inclusive, esse próprio livro da nossa Confissão de Fé. Nesse primeiro programa, nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Já que é para falar de igreja, forma e essência, então vamos começar pela essência antes de começar a falar de forma, né? Então hoje a gente começa essa temporada de programas falando sobre a natureza da igreja. E aí, antes de entrarmos propriamente dito nas questões relacionadas à definição, né, do que é a igreja, do que a Bíblia apresenta sobre isso, eu queria que o pastor Willy falasse um pouco para a gente a respeito do cenário atual, né, da igreja, especialmente no nosso país, né, como andam as igrejas da atualidade. E aí, assim, a ideia de pensar sobre isso, de refletir sobre isso num primeiro momento, é a gente chegar a refletir, né, se realmente estudar sobre igreja é importante nesse tempo. Se é interessante estudar sobre a identidade da igreja. Talvez até pensando nesse período que a gente está vivendo, né, um período de pandemia, né, que por muito tempo as igrejas permaneceram fechadas. Eu acho que esse período também levou muita gente a refletir, a rever alguns conceitos, inclusive, a respeito de igreja. Então fala um pouco para a gente sobre essa questão, pastor Willy. É uma questão, como você disse, extremamente essencial. Pensar sobre o que é ser igreja, como está a igreja. De fato, essa fase fez a gente pensar sobre muitas coisas importantes, rever muitas coisas importantes, e é bem importante a gente refletir sobre essa questão. Até porque a gente sabe que os olhos do Senhor estão sobre a igreja, né? Isso me fez lembrar daquele episódio no livro do Apocalipse, quando o Senhor ele escreve através do apóstolo João para as 7 igrejas da Ásia. É óbvio que não tinham só essas 7 igrejas, né? E que essa carta não está limitada àquele momento, mas é importante a gente perceber algumas coisas ali. A primeira é que Jesus está entre a igreja, né? Se a gente não fizer essa análise, ele está fazendo, ele está vendo, né? Isso leva a gente a pensar profundamente no fato de que caminhos a gente tem tomado como igreja de Jesus. E outra coisa também que faz a gente pensar é perceber que a avaliação que Jesus, o Senhor, fez da igreja naquele tempo não foi boa. Quando a gente olha para as cartas que ele escreve para a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a gente percebe que depois de mostrar que ele está no meio da igreja, anda na igreja, observa os caminhos que a igreja tem tomado, a grande maioria das palavras que ele
ele manda para essas igrejas, escreve para essas igrejas, são palavras de correção, sérias, de aceitações no meio da igreja, de movimentos no meio da igreja, de uma passividade ruim da igreja em relação a algumas circunstâncias. Aí, óbvio que a gente pensa sobre a igreja de hoje, né? O Senhor que continua no meio dela, caminhando entre nós, olhando as nossas atitudes, olhando os caminhos que a gente tem tomado, olhando para essa igreja hoje que muitas vezes tem muito mais se adaptado ao gosto do crente e não mais feito com que o crente se adapte ao Evangelho. Isso é muito preocupante, né? Essa natureza, às vezes, pragmática da igreja, onde, por vezes, o que tem valido é o movimento de pessoas e não o discipulado de pessoas. Então, é uma questão que a gente precisa pensar muito. Nesse culto que, por vezes, tem sido transformado em show, e não mais em culto, com reverência. A gente estudou o Eclesiastes falando dessa necessidade da reverência ao entrar no culto, ao entrar na igreja, sobre a reflexão do que nós dizemos, do que nós cantamos. E, infelizmente, a gente percebe que, por vezes, a igreja tem se tornado um palco de show, de entretenimento, que é uma questão muito séria. É óbvio que não é uma crítica aqui à adaptação que, por vezes, a igreja tem feito ao cenário, à realidade, de ser uma igreja contemporânea, mas com o mesmo evangelho, com a mesma pregação, com os mesmos ensinos. Essa igreja que a gente não está tendo mais conversões ao evangelho, a gente está tendo adesões. É muito se pensar, né, sobre isso. Então, eu fico aqui porque eu gosto. Eu fico aqui porque eu me sinto bem. Não porque aqui eu entendi o evangelho, não porque aqui eu percebi uma comunidade local que, de fato, está aderindo ao reino de Deus, aos princípios do reino de Deus. Mas eu escuto muito essa frase de que você tem que ir onde você se sente bem. É perigoso isso. É muito perigoso isso, né? O sentir-se bem talvez não seja a melhor sensação de um crente, né? Às vezes o sentir-se mal, constrangido, sair de lá impactado. Eu lembro uma vez eu saí de uma pregação, né? Às vezes a gente acerta a pregação, né? Eu saí de uma pregação e aí quando eu estava saindo eu escutei uma irmã falando com outra, não sei se elas viram o que eu escutei, mas uma falou assim: esse pastor pega no nosso pé. A outra falou assim: pega no pé não, pega a gente pelo pescoço. E elas estavam felizes. Então fez sentido. Eu acho importante isso, né? A gente entender que a gente não está ali falando só por entretenimento, ou que a igreja é um entretenimento, mas que a igreja é um lugar de pregação do evangelho, de confrontamento pela pregação, e olhar para os caminhos que a igreja tem tomado nos últimos dias, onde os louvores deixam de engrandecer ao Senhor, onde existe assustadoramente um número agora de crentes não praticantes. Na igreja evangélica, o que era um rótulo de cristãos católicos, agora é um rótulo de igrejas evangélicas. É assustador. Estranho pensar nisso, né? Antigamente você tinha católico não praticante, agora tem cristão não praticante. É praticamente inconcebível a ideia de um evangélico que não frequentasse uma igreja, né? Abraçou um pacote de confissões ali, mas assim, não para a vida, né? É a religião, né? Estou bem porque aceitei a religião. Não é isso que o evangelho fala. Então, pensar sobre a igreja no cenário atual, talvez confrontar a igreja, para nós como pastores no cenário atual, como Jesus fez naquela época e continua fazendo nesse tempo também, sem dúvida é uma questão essencial para esse tempo. Se eu só posso dar um pitaco aqui, pegando um gancho nessa fala do pastor Willy, fica muito claro que nesse período o que foi colocado em xeque mesmo não só foi a compreensão do que é a igreja, mas também a questão do discipulado, né? Sim. Porque por mais que você faça a igreja se transformar numa fonte de entretenimento, então é show, enfim, é um lugar para as pessoas se sentirem bem, o que acontece quando você perde esse lugar, né? E aí nós vamos, quando a gente olha para o Novo Testamento, fica muito claro no Novo Testamento que o que sustentava aqueles cristãos enfrentando oposições, enfrentando perseguições, etc., era justamente a base que sustentava eles, que era o discipulado, né? E a gente percebe claramente que esse tempo colocou em xeque essa questão do discipulado, essa coisa da adesão. Então, a pessoa adere a uma filosofia religiosa, ou ela adere a uma placa, a algum tipo de igreja, alguma coisa que uma igreja oferece, mas nesse período, por exemplo,
não tem mais o oferecimento, porque as pessoas tiveram que aprender a cultuar em família, a ler a Bíblia em casa, e aí você percebe claramente essa necessidade que a gente tem de assim, tirar essa poeira, né, do que a gente de fato compreende como igreja, né? Porque o pânico que algumas pessoas... Eu recebo às vezes mensagens de pessoas que parece que, assim, que a igreja acabou, né? Eu não posso mais ir à igreja, a igreja acabou, né? Não, você não pode ir ao templo, né? Mas a igreja continua firme e forte. Será que nós estamos entendendo a igreja da mesma como forma? Nunca né? esteve, né? Como nunca esteve, exatamente. É isso aí. Eu lembro de uma frase do autor daquele livro Teologia da Igreja, acho que é um professor americano, né, que viveu no Brasil há alguns anos, nem sei se vive ainda, né, mas Dewey Mulholland, acho que é assim o que se pronuncia o nome dele. Nunca é fácil pronunciar. Mas eu não vou arriscar pronunciar, né? Muito nome americano. Mas ele, na introdução do livro, né, Teologia da Igreja, ele faz uma espécie de análise, né, da igreja como ela está, né, como ela estava naquele momento em que ele escreveu o livro, e ele chegou a seguinte conclusão, né, a seguinte raciocínio no início do livro, né, que talvez a gente nunca tenha vivido uma crise de identidade tão grande, né, no que diz respeito ao que é igreja, né, como a gente está vivendo na atualidade. Ele coloca lá que talvez a gente tenha gastado tanto tempo pensando em como ser igreja na prática, que a gente deixou um pouco de pensar sobre o que é a igreja em sua essência, né? E aí isso vai interferir diretamente na prática. E aí talvez, exatamente porque a gente não tem essa noção clara do que é a igreja na essência, e aí ficamos muito concentrados na forma, agora chega num período como esse, e a gente fica perdido, né? Puxa, acabou a igreja, porque a gente não está podendo ir congregar. Então, acho que faz muito sentido essa fala dele no livro, né? Mas, enfim, vamos tentar caminhar um pouquinho, então, pastor Samuel. Ajuda a gente, aqueles que estão nos ouvindo aí, sobre o que a gente pode dizer que é igreja à luz de um exame da Bíblia Sagrada, à luz do que a Bíblia Sagrada fala para a gente. E aí, assim, somado com isso, faz sentido alguém dizer que é igreja sozinho? À luz desse entendimento que é a igreja na Bíblia, faz sentido a afirmação de que alguém é igreja sozinho? Vamos começar pelo fim, né? Não faz sentido nenhum, né? E eu até costumo dizer que a gente tem algumas expressões que a gente costuma usar, né? Por exemplo, é muito comum você ouvir as pessoas dizerem assim: eu sou a igreja. Né? Então, por que eu preciso me reunir com esse pessoal aqui se eu sou a igreja? Então, eu sou a igreja. Então, e você não encontra nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nenhum texto que justifique essa expressão. Né? E aí, se a gente for pegar o texto bíblico mesmo, onde no Novo Testamento aparece pela primeira vez essa expressão igreja, que é o texto de Mateus, né? Se a gente olhar Mateus capítulo 16, o versículo 18, as palavras de Jesus, ele vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante a gente observar que a primeira vez que essa expressão aparece no Novo Testamento, não foi nenhum discípulo de Jesus que fez referência, né? Então, só aqui, todo esse ataque, toda essa tentativa de dissolver essa ideia de igreja enquanto comunidade, ela já fica rechaçada, porque a gente percebe claramente que esse é um plano de Deus. Sempre foi o objetivo de Deus, tanto que o próprio Cristo é que faz essa afirmação, dizendo que ele estaria ali fundamentando a sua igreja, né? E a fundamentação dessa igreja, né, pelo menos aqui nesse texto, é justamente essa afirmação de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Jesus fala, é sobre essa afirmação, né, que eu colocarei a minha igreja, a minha igreja será fundada sobre essa afirmação. Então, em primeiro lugar, igreja é o ajuntamento desse povo que Jesus traz para si, desse povo que é regenerado, que é restaurado por Jesus e que é reunido nas diversas localidades do mundo. Então a gente poderia dizer que igreja é uma comunidade de pessoas que foram salvas por Cristo. Só aí
essa questão da individualidade, ela já é colocada de lado, né? Tem até uma observação que eu faço, que é assim, olha, é muito comum também as pessoas usarem essa expressão, né? A salvação é individual. Quando a gente olha para o texto bíblico, todos os textos que falam de salvação, nenhum desses textos está no singular. Nenhum desses textos estão no individual. Então, você observa o seguinte, a salvação ela é pessoal, individual não. Porque quando o texto, as afirmações do texto para a salvação é Jesus vem buscar o seu povo, Jesus vem buscar os seus escolhidos, Jesus vem buscar os seus eleitos, Jesus vem buscar a sua igreja. É sempre no plural. Por quê? Essa palavra igreja aqui, que é eclesia, essa palavra que aparece aqui é uma palavra no plural. Ela designa uma reunião de pessoas. Ela designa um ajuntamento de pessoas. Então, reuniu 2, 3, 4 pessoas em volta de um tema, em volta de uma discussão, em volta de um assunto. Isso era chamado pelos gregos, naquela ideia política dos gregos, de eclesia. Tem um povo reunido em algum lugar em torno de algo, reuniu, ali tem uma eclesia. É uma eclesia. O que Jesus faz? Ele pega esse exemplo e ele diz, olha, essas pessoas que estão se reunindo em torno de mim, essas pessoas que estão se reunindo em torno dessa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é com essas pessoas que eu estou formando a minha igreja. Então, é sempre muito importante a gente observar que igreja faz parte de uma coletividade. Igreja é uma comunidade. Igreja é um lugar onde nós crescemos de maneira mútua, né? A gente vê, por exemplo, a afirmação aos Hebreus, em que lá o escritor diz assim, olha, não deixem de congregar. E a ênfase que aparece no texto é essa, de que quanto mais o tempo final se aproxima, mais a comunidade se auxilia, um ajuda o outro. Então, em outras palavras, não é possível ser igreja sozinho. Você é igreja porque você está em um grupo. Eu até costumo dizer que a melhor expressão não é eu sou igreja, é nós somos igreja. Então a igreja não está no singular. O fulano não é igreja, não. Junto conosco, nós somos, né? Nessa coletividade, né? E essa é uma expressão do plano eterno de Deus, da vontade de Deus. Veja que mesmo quando a gente olha os textos falando da eternidade, ainda há um povo reunido em torno de um propósito que é a adoração a Jesus Cristo, né? O Cordeiro morto, ressuscitado, né? Que restaura todas as coisas. Para pegar uma expressão que você usou, a salvação é pessoal, mas a fé cristã, a vida cristã, ela é comunitária, né? Comunitária. Ela é vivida em comunidade, no plano eterno de Deus, né? Conforme Ele desenhou desde a eternidade. Então, salvação pessoal, mas a vida cristã vivida na comunidade, em uma comunidade agora chamada de igreja. Chamada igreja, né? Uma comunidade chamada igreja. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui de uma expressão que é bem recorrente no Novo Testamento, que também acho que traz essa ideia, né, de igreja como povo, né, povo reunido, independente do lugar. Quando Paulo usa, por exemplo, nas cartas dele, e ele escreve a igreja que se reúne na casa de. Sim, verdade. A igreja que se reúne na casa de. Então, essa expressão faz uma distinção entre o lugar onde a igreja se reúne e a própria igreja, né? Então a igreja é esse povo reunido nesse lugar. Então nunca o lugar pode ser considerado igreja. O lugar não é igreja. O lugar não é igreja. E sabe uma coisa interessante também que eu acho nessa expressão? É que é sempre a igreja que se reúne, né? Eu até no começo, quando começou essa pandemia e a gente tudo online e tal, eu dizia assim, em todas as participações e todas as vezes que eu fiz as transmissões, que eu estive na liderança dessas transmissões na igreja, eu sempre dizia assim, nós estamos reunidos. Então, assim, a igreja que se reúne na casa do fulano, na casa do ciclano, na casa do beltrano. Então, nesse momento, nós somos a igreja que se reúne pela internet, né? A igreja que está reunida aqui no YouTube. Então, veja, não é simplesmente o espaço, né? Se a gente, inclusive, olhar para a história, nós vamos ver que diversas igrejas se reuniram sem espaço, né?
agora mesmo, nesse momento, provavelmente há uma igreja na China, na Coreia do Norte, que está reunida secretamente sem que haja um espaço visível ou que a pessoa diga assim, eu estou indo para a igreja, né? Então eu acho que isso é muito interessante de ser dito, né? É isso aí. E principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Eu acho que é sensacional essa ideia presente no Novo Testamento, né? Eu sempre lembro do tempo que Paulo passou em Éfeso, né? Onde o pastor Willi citou no início as igrejas do Apocalipse, né? Que todas elas surgiram nesse período que Paulo está pregando em Éfeso. E durante os 2 anos e meio a igreja funcionou numa escola de filosofia, né? Na escola do Tirano, 2 anos e meio Paulo pregando ali. E é ali que era ele locava o espaço, encontro, né? O espaço era cedido, né? Isso, e ali que era o encontro da igreja, né? A igreja se reunia nessa escola, por 2 anos e meio, foi nessa escola. E sabe uma observação, pastor Leuto, pastor Willi? Eu acho que retomar essa essencialidade da igreja facilita muitas coisas. Facilita muitas coisas. Porque eu fico imaginando, sei lá, quantos templos nós temos no mundo? Mas quantas igrejas nós temos no mundo? Né? Pequenos grupos que vão se reunindo durante a semana, pessoas que vão se reunindo, às vezes o dono de uma empresa que reúne os seus funcionários ali na hora do café da manhã. Então veja, a igreja de Cristo, como, inclusive usando essa expressão que você usou, né? A igreja nunca esteve tão viva, né? E aí vale uma outra observação, né? Os maiores momentos de crescimento da igreja foi em situações adversas, né? A igreja nunca cresceu quando as coisas estavam confortáveis, né? Muito pelo contrário. A decadência da igreja sempre acontece quando as coisas estão todas confortáveis, né? E aí faz até um gancho aqui com o que o pastor Willi falou, né? Quando não causa desconforto, a pregação não nos causa desconforto, não nos causa impacto, é sinal de que tem alguma coisa errada, né? Porque essa fonte de crescimento, de maturidade, ela acontece em meio à adversidade, né? Mas caminhando, uma outra questão relacionada a esse tema, né, da natureza da igreja, o que é a igreja, que às vezes gera dúvida nos que estudam o tema, qual é a relação da igreja com Israel? Né? E aí talvez responder o quando a igreja surge, né, seja importante para essa resposta. E aí eu queria que o pastor Willi ajudasse a gente, né, comentando um pouco a respeito desse tema, né, da relação da igreja com Israel e do quando ela surge. Sim. Também é uma questão importante porque a gente vê muita gente hoje no contexto evangélico, né? O evangélico hoje é um termo um tanto quanto genérico, mas que pessoas que estão trazendo até os utensílios, né, do contexto do Antigo Testamento, dos rituais do Antigo Testamento para o culto da igreja contemporânea, o que é um erro, porque a gente sabe que esse ambiente religioso da igreja, do culto muda, né? Enquanto eles tinham uma representação do que viria, nós sabemos que ele já veio. É importante, então, a gente perceber que há uma relação entre a igreja e Israel, mas quando a gente olha para esse texto que o pastor Samuel leu no princípio, de Mateus 16, 18, o Senhor Jesus fala que ele edificaria a sua igreja. Então não tem como a gente correr do fato de que Jesus apontou para frente, de que algo ainda estava por acontecer, que algo ele ainda ia fazer. Então a gente percebe sim que há uma relação por ser povo de Deus na história, por representar Deus na história, por ser o povo da promessa, por ser o povo que recebe a lei de Deus, ou por meio de quem Deus manifestou a sua lei, e muitas das suas promessas se cumprem do Antigo Testamento na igreja. Então é impossível que a gente corte completamente a ligação que há como povo de Deus. Agora, entender que a igreja hoje ela é uma simples continuação daquilo que Deus veio fazendo até Cristo, também não está certo. Há algo novo que Jesus começou, há um novo movimento, não sei se movimento é a melhor palavra, mas é o novo Israel de Deus, né, como o apóstolo Paulo aponta ali no livro dos Gálatas. É o novo Israel de Deus, é o novo propósito que Deus tem a cumprir, é uma igreja com a mesma missão, com o mesmo foco, porém é um povo que Jesus começa. Eu acho tão importante a gente sempre olhar que a nação de Israel, por vezes, falhou nessa missão, né, de ser a luz, de manifestar o reino, de manifestar o propósito. Tem um texto de Deuteronômio que eu gosto muito, eu não vou lembrar exatamente onde ele está agora, mas está marcado aqui na minha Bíblia. Mas quando Deus fala assim para Israel,
o meu propósito porque eu te dou a lei é que os outros povos ao seu redor percebam a sabedoria que foi lançada sobre vocês e que olhando perguntem quem é o Deus desse povo, né? Quem ensinou isso para esse povo? Essa sabedoria, eu acho incrível isso, né? Esse aspecto evangelístico da lei, do princípio pautado. A gente não tem pausa no trabalho, a gente não tem dieta de alimentos, esses caras sabem o que comer, esses caras sabem organizar a agenda, sabem cuidar da família, conhecem um único Deus. Então, ali é evangelístico. A mesma missão está lançada sobre nós também. Muitas das promessas foram dadas a nós também nesse contexto. Se cumpre na igreja. Mas você até concluiu ali falando, mas quando é que começa? O que a gente percebe é que a igreja de Cristo começa lá em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito desce sobre a igreja, um povo com essa missão, com o impulso do Espírito. Então o apóstolo Pedro ele faz essa separação para a gente como igreja, 1 de Pedro 2,9, ele diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ele destaca assim no versículo 10, antes vocês nem sequer eram povo. Ou seja, a gente não era Israel, a gente não era povo de Deus. Deus fez povo daqueles que não eram, né? Deus chamou aqueles que não eram. Mas agora vocês são povo. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. Então, a igreja ela tem uma ligação com a nação de Israel na história, tem uma ligação. Mas dizer que são exatamente os mesmos povos, que a gente tem exatamente os mesmos costumes dentro do contexto religioso, aí seria tirar desse foco que Jesus deu, apontando para o futuro, que algo estava nascendo. Como o pastor Samuel falou, a igreja é essa comunidade de pessoas que estão reunidas em torno da pessoa de Jesus, e dos mandamentos de Jesus, e dos princípios de Jesus, que começa com esse ministério efetivo dele na chegada. Muito bom. Pela sua fala, então, existe continuidade, mas existe muita descontinuidade também entre Israel e a igreja. Então, há promessas de Deus para Israel que permanecem para esse povo, mas não tem como negar o fato de que algo revolucionariamente novo, falei até devagar para não errar a palavra, né? Ficou bonito. Ficou bonito. Algo revolucionariamente novo estava começando, né? Então é uma comunidade diferente, né? Que começa ali no Pentecostes, né? E graças a Deus, porque a gente tem o privilégio de fazer parte dessa comunidade chamada igreja, né? E muita gente confunde mesmo, né? Essa coisa de achar que a igreja, na verdade, a igreja, hoje, como a conhecemos, ela vai ser fundida, digamos assim, né, a Israel, né? Quando, na verdade, Jesus criou, né, o próprio texto de Pedro diz, né, é um novo povo, né? É um novo povo, é um novo chamado, né? Acho que no Evangelho de João há uma expressão também de que, através da rejeição de a misericórdia e a graça alcançou um outro povo, né? Então, aquela missão que Israel tinha de apresentar Deus, apresentar a misericórdia e a graça de Deus para o mundo, agora é uma missão que a igreja possui, né? De apresentar essa graça, que é vivenciada, inclusive, por ela mesma, né? Porque ela não é o foco inicial, né? Ela recebe isso como um presente, né, daqueles que... Eu gosto muito, por exemplo, aquela parábola, né, aquela história que Jesus conta de que um homem faz uma grande festa e convida pessoas muito importantes e essas pessoas, olha, eu não posso ir, o outro, eu não vou porque eu tenho outro compromisso e tal. E aí o servo volta e diz, olha, ninguém aceitou vir para a festa, o que a gente faz agora, né, com essa comida, está tudo pronto aqui, né? E aí o Senhor diz assim, vá para os becos, né? Vá para as vielas, vá para as ruas. Uhum. E era a gente que estava lá, né? Era a gente que estava lá. Esse é a profundidade, né? Olha que igreja é essa que Jesus fundamenta, que Jesus funda, né? Que Jesus edifica, né? Ele vai para os lugares mais improváveis, né? Essas pessoas não foram encontradas nas sinagogas ou no templo em Jerusalém, né? Elas foram encontradas nas ruas, rejeitadas, subjugadas, socialmente marginalizadas, né? E essa graça alcançou a nós, né? Éramos nós, né? Essas pessoas éramos nós. Né? Isso é extraordinário, né? Extraordinário, revela
o valor da igreja. Eu acho que todos aqueles que fazem parte da igreja, né, precisam valorizar essa comunidade como algo novo e revolucionário que Jesus está começando, né? O pastor Willi falou na fala dele de gente que, a hora ou outra, fica com saudade do judaísmo, né, com saudade de Israel, querendo trazer elementos judaicos para dentro do culto cristão, né? Tem um apego exagerado, né, a tudo aquilo Principalmente aos rituais. Né? Principalmente aos rituais, exatamente. Como se aquilo fosse extraordinário e a igreja fosse uma comunidade assim com um pouco menos de brilho. Né? Mas olhando para o Novo Testamento é exatamente o contrário. Né? A igreja é uma comunidade extraordinária que a gente precisa valorizar. Sabe que há algum tempo atrás um irmão me procurou e a gente conversando, né? Nós estávamos em 3, e ele falou que viu uma beleza muito grande nesse evangélico ritualista. Ele falou que na igreja que ele estava frequentando, o pastor voltou a usar o kippah, e ele tinha uma mantinha sacerdotal. Talit. Ele conhece bem. A manta você de não oração. está usando não, né? Eu estudo bastante o assunto. E ele falou que ele sentia aquilo como uma coisa bonita, uma coisa assim. Ele já tinha também um bom óleo, já estava colocando já um candelabro no púlpito e tal. Chofarzinho para tocar. E ele falou assim, eu creio em Jesus, mas eu não vejo o problema de a gente voltar, beleza. Eu falei, tem problema. Porque tudo isso apontava para aquele que viria, e ele veio. Então, tudo que era simbólico não é mais necessário, porque em Cristo já se cumpriu todas as coisas. E Gálatas deixa isso muito claro. Porque ficar com a sombra se a gente tem a realidade, né? É uma sombra, você está apontando para a sombra, e naquele momento ele deu uma iluminada, sabe? Foi efetivo, ele entendeu, ele falou, realmente, você está substituindo a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, aquele que cumpriu, aquele que... Jesus é o sumo sacerdote, é o Cordeiro, Jesus é o templo de Deus entre nós, Jesus é tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. É a mesma coisa de fazer a estátua daquela... Lembra daquele episódio, né, das pessoas sendo picadas por serpentes no deserto? Erguer e depois fazer daquilo uma estátua, né? Fazer daquilo... Ele fala assim, gente, acaba com isso, gente, pelo amor de Deus, vocês estão se apegando a ídolos, vão criando ídolos, né? E aí o culto só é bom se tocar um chofar antes, se não tocar o chofar não tem unção, né? Se não usar o talit, né, a oração não chega ao céu, né? Se não tiver o candelabro, não tem presença do Espírito, né? E uma vez eu me lembro que uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero fazer uma sugestão de o senhor pregar aqui na igreja e tal. Pois não, irmão. Sugestão é sempre bem-vinda, né? Eu falei assim, eu quero que o senhor faça uma série de pregações sobre o significado do candelabro. O senhor sabia que cada um daquele tem um significado e tal? Pensou? Assim, irmão, eu não sabia, mas... Já pensou? Cada culto uma pregação sobre o uma vela. candelabro é o haste 1, haste 2. Né? Mas é isso. Bom, estudando sobre a teologia da igreja também, é comum, né, dentro do campo teológico, se fazer algumas distinções, né, relacionadas à igreja. Então, algumas dessas distinções, né, que a gente encontra, de alguma perspectiva a igreja é considerada uma comunidade visível e de outra uma comunidade invisível. Né? Olhando a igreja por um prisma, ela é considerada uma comunidade local e também universal. Há a distinção entre organismo e organização. Então, já que nós estamos falando aqui da natureza da igreja, né, para entender a sua essencialidade, queria que o pastor Samuel comentasse um pouco para a gente essas distinções que a gente tem no campo teológico. Né? De repente, alguém que está nos assistindo aí não tem muita familiaridade, né, com essas distinções. Então, comenta um pouco para a gente sobre elas. Legal. Bom, falando um pouco sobre esse campo teológico, né, isso é uma disciplina na teologia chamada de eclesiologia, né, que estuda essa essência da igreja. E dentro dessas definições está, de fato, a ideia de que, em primeiro lugar, a igreja ela é invisível e visível ao mesmo tempo. Então, são algumas características em que ela é e não é, né? Vamos colocar assim. Se a gente fosse usar um texto bíblico, por exemplo, para essa ideia do visível e do invisível, a gente tem o texto de 2 Timóteo, a gente tem aqui 2 Timóteo 2,19, que diz assim, 2 Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem.
aqui nós temos uma clara evidência do que é chamado na teologia de igreja invisível. O que é essa igreja invisível? É a igreja cujo pastor é o próprio Cristo. Essa é a igreja cuja, vamos colocar ali a ordem, né, a descrição de membros, só a secretaria do reino dos céus conhece, né? Só Jesus, na verdade, conhece, né? E essa expressão, Jesus sabe dos que são seus, deixa claro que a igreja invisível é uma igreja onde nenhum crente se perde, nenhum se perderá, nenhum abandonará, porque essa igreja é uma igreja pastoreada pelo próprio Cristo. Em contrapartida, você tem a igreja visível, né? Então, o que é a igreja visível? A igreja visível é aquela comunidade em que, essa sim, tem um cartão de chamada, né? Essa a gente sabe, o irmão Zé, o irmão João, a irmã Antônia, a irmã Josefa, a gente conhece as pessoas, elas estão visivelmente ali, elas exercem suas atividades nessa igreja visível. Há uma frase, e eu vou colocar ela aqui só para tentar fazer um contraponto, eu não vou me lembrar agora, me veio à mente, eu não vou me lembrar quem foi, se foi Agostinho, se foi Tomás de Aquino que usou essa expressão, ou se foi outro, pode ter que ser outro também, que ele diz assim, que a igreja, Deus possui filhos que a igreja não conhece, né? Deus possui filhos que a igreja não conhece. Obviamente que ele está fazendo essa expressão faz uma crítica àquela ideia da igreja católica, né? A igreja católica romana como a igreja madre, né? A igreja mãe, né? Então ele faz a crítica dizendo, olha, tem muita gente que é de Deus e não está na igreja, né? Está com o nome no cartão de chamada. No cartão de chamada. Mas é interessante a gente observar que, de fato, a igreja invisível, nós não sabemos quem são. Só Cristo sabe quem são essas pessoas. No máximo, a gente tem alguns resquícios de frutos que essas pessoas dão, mas só Cristo sabe completamente quem são. Mas a igreja visível, ela é uma expressão visível da igreja invisível. Então, a igreja visível, eu não sei quem são de fato os de Cristo, né? Como disse um pastor certa vez, você não pode confundir o seu cartão de chamada com os salvos, né? O cartão de chamada é uma coisa, né? O hall de membro é uma coisa, né? Os salvos de Cristo é outra coisa. Então, você pode ter 200, 300, 500 pessoas no seu auditório, mas você não pode confundir 500 pessoas com aqueles que de fato são salvos em Cristo. Nem né? todo mundo que está no cartão de chamada aqui da Igreja Visível está no cartão de chamada Está no cartão de chamada da celestial. Igreja Invisível, exatamente. Só que a Igreja Visível, ela é uma expressão da Igreja Invisível. Né? Só para colaborar um pouco com essa ideia de que o cartão de chamada de um não é o cartão de chamada de outro, nós temos o texto de 1 de João. O texto de 1 de João 2,19 é um texto assim, extremamente profundo, assim, que caberia um tempo, né, de reflexão. Mas ele diz, olha, está falando sobre a questão do anticristo, e ele usa a ideia dos anticristos, no plural, né? Uma ideia de pessoas que estavam dentro da comunidade, mas que funcionavam na comunidade como anticristo. E aí ele vai dizer aqui no versículo 19, estes que saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É muito interessante esse texto, porque quando a gente pega esse texto e junta com o texto de 2 Timóteo, fica muito claro que os cartões de chamadas não são o mesmo. Fica muito claro que há uma igreja pastoreada por Cristo, conduzida por Cristo, há uma igreja que é pastoreada por aqueles que Cristo designou, né? E dentro dessa igreja visível, pastoreada por aqueles que Cristo designou, há aqueles que estão com o nome escrito, né, no livro da vida, no cartão de chamada dos céus, mas há alguns que não são dos nossos, né? E aí Jesus usa várias expressões para descrever isso, o joio e o trigo, enfim, essas expressões. Uma outra que aparece também, né, que você inclusive colocou, é a ideia de igreja universal e igreja local.
Então, o que é a igreja universal? Né? Não é a denominação, né? Universal. A igreja universal, ela é composta de todos os crentes salvos em Cristo, espalhados por todos os lugares. Então, quando nós falamos, nós somos igreja de Cristo, nós somos essa igreja que está se reunindo agora no Japão, na China, na Coreia, em todos os lugares do mundo, essa igreja está reunida. Mas a igreja local é aquele lugar onde eu tenho o meu nome escrito. É onde eu exerço o meu talento, é onde eu exerço o meu dom, é onde eu exerço o meu ministério. Então, por exemplo, aqui nós, né, nós somos crentes aqui, somos cristãos, né? Pertencemos à igreja da promessa. Ao mesmo tempo, pertencemos à igreja de Cristo, né? Num sentido mais global, generalizado. No sentido mais regionalizado, pertencemos à promessa. Mas no âmbito local, né, eu sou membro da igreja em Vila Medeiros, né? Você é membro da igreja em Iocuné, Boa Esperança, Vila Formosa, né? Que tem mais igreja, né? Você tem esse aí é membro de várias igrejas, né? O pastor Eleilton é membro também de uma igreja local. Isso. Então veja só, essa igreja local é o lugar onde a gente está, é o lugar onde a gente exerce, é o lugar para onde nós vamos, para onde nós nos oferecemos, é o lugar que reunimos com pessoas para celebrar Jesus Cristo, para adorar Jesus Cristo. E uma terceira característica que também aparece é a ideia de organismo e organização. Então a igreja é ao mesmo tempo organismo e uma organização. O que é um organismo? E a própria ideia já mensura o que essencialmente que é o fato de que nós somos esse corpo vivo de Cristo. Quando a gente disse, por exemplo, inclusive aqui no começo, né, a igreja nunca esteve tão viva como hoje, é porque ela é o corpo de Cristo e ele está vivo, ele é dinâmico, as coisas estão acontecendo e elas acontecem independente dos rituais, independente do CNPJ, independente do corpo doutrinário, as coisas acontecem porque ela é dinâmica, é o corpo vivo de Cristo. Por outro lado, a organização, ela viabiliza o organismo. Se nós pensarmos, por exemplo, do ponto de vista do Estado, né? Nós estamos no Brasil e há uma liberdade religiosa, nós podemos nos reunir como igreja, mas há algumas recomendações e algumas obrigações, alguns deveres que nós temos, né? Então, por exemplo, nós precisamos ter um CNPJ, nós precisamos ter um estatuto para obter o CNPJ, nós precisamos ter assembleia para que os trâmites legais sejam cumpridos todo ano, tem que ter conselho fiscal para auditar as contas da igreja. Então, tudo isso é característica da organização, né? A organização ela é necessária para que o organismo vivo continue a florescer, continue a dinamizar o seu ritual. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu quero ser crente, não, eu sou crente, mas eu não sou adepto de uma instituição. Então, na verdade, você não é nada, entende? Porque a instituição faz parte do processo. O que não pode é a instituição matar o organismo, a organização matar o organismo, a organização pesar sobre o organismo, né? Aquela ideia como é que é a videira e a treliça e a videira, né? Então você tem algo que viabiliza a videira de florescer, né? Que ajuda a videira a florescer, mas não é a videira. É só uma contribuição. Então eu acho que é dessa forma que a gente pode entender organismo vivo, que é essa coisa de Cristo, do corpo, da família, e ao mesmo tempo a organização, que são os trâmites legais que nós temos que cumprir para existir como igreja. E é até natural, olhando até para o próprio Novo Testamento, né, a igreja de Cristo, a gente tem no Novo Testamento ali coberto, né, aproximadamente uns 60, 70 anos da história da igreja primitiva. E é possível perceber, olhando assim para os primeiros escritos até os últimos escritos, que naturalmente a igreja foi se organizando e tomando uma forma, né, a ponto de chegar no momento que você tem regra para escolher diácono, regra para escolher presbítero, né? Você tem
até numa das cartas pastorais lá, uma fala sobre salário, até diferentes salários, né, para presbítero, disciplina de presbítero, um programa de assistência para viúva, enfim. A organização, ela é natural, né, que um organismo se organize. Né? Você quer ver um exemplo interessante? Uma pessoa conversando comigo, um adepto desse movimento dos sem igreja, e ele falou assim, pastor, agora eu estou livre, eu consigo cultuar muito melhor, eu adoro a Deus com muito mais simplicidade e tal. E eu falei assim, mas como é que é isso? Nada de instituição, nada institucional, agora a gente deixa fluir pelo Espírito. Aí eu fiquei curioso, porque como bom pentecostal que sou, né, quando fala de fluir pelo Espírito, eu fico interessado, né? Rapaz, me explica assim, mas como é que é? Vocês se reúnem em algum lugar? Ah, sim, pastor, a gente se reúne, toda semana a gente escolhe uma casa. Ah, vocês escolhem como? Ah, a gente coloca lá no grupo, quem que libera a casa? Ah, então vocês têm uma ideia ali para escolher o lugar. Ah, temos sim, tá. E como é que é o horário assim? Tipo, dá um fluir do Espírito e vocês falam, gente, o culto começou ou vocês têm um horário marcado? Não, a gente acha o melhor horário para todos ali, o pessoal chegando do trabalho. Ah, legal, vocês têm um horário então. Aí me diz uma coisa assim, como que funciona assim? Todo mundo canta, todo mundo prega, como está lá em Gálatas, né, inclusive, né? Quem tem louvor canta, quem tem pregação prega, quem tem profecia entrega. Não, a gente, cada semana é né, pastor? A gente dá uma coordenada ali, tem um pessoal que tem uma escala. Então, tem uma escala, isso. Eu, assim, e só uma outra coisa, assim, uma curiosidade. O que vocês fazem com as crianças? Ah, não, a gente tem um pessoal lá que a gente também cuida das crianças, porque as crianças não ficam muito bem lá no ambiente. Ah, então vocês têm uma escalinha para quem cuida das crianças. Tem. Assim, vocês têm aquele negócio, assim, aquele momento de comunhão no final, com lanchinho, tá? Ah, temos, pastor, é uma bênção e tal. Aí eu falei assim, e como é que vocês fazem assim? Cada um leva o que quer e tal? Não, a gente tem uma coordenaçãozinha que é para o pessoal trazer os lanchinhos e tal, para não ficar muito pesado. Eu falei, cara, você já é uma instituição, cara. No final das contas, parece uma igreja. Você é uma organização, contas, entendeu? Uma organização para com essa conversa, você é uma organização. Tem horário, tem lugar, tem oferta. Exato, cara. Tinha um pastor tudo. muito famoso que entrou nesse negócio aí, nessa ideia. Aí um dia desses eu estava assistindo um vídeo e ele estava fazendo ordenação de diáconos. E aí uma pessoa escreveu embaixo, um gatuno foi lá e escreveu embaixo assim, mas você não disse que era livre igual a igreja primitiva? Agora vocês estão escolhendo diácono? Gente, se você for escolher diácono e ordenar diácono, isso já pressupõe que você é uma organização. Já existem pessoas distintas, uma pessoa é diácono, a outra não é, um é presbítero, o outro não é. Então eu acho que parafraseando o Eclesiastes, é sopro de nada esse negócio de desigrejado ou de sem igreja, não faz o menor sentido. É isso aí. Bom, continuando aqui no nosso estudo sobre a natureza da Igreja de Jesus, nós vamos entrar agora aqui numa parte final do programa Texto e Contexto, onde nós vamos dar uma olhada em algumas imagens que a Bíblia Sagrada apresenta para a igreja. Uma boa maneira de você estudar a natureza da igreja é fazer isso por meio das imagens que o Novo Testamento apresenta para a igreja. Então a gente tem muitas informações a respeito da identidade da igreja sobre essas imagens. Então tem algumas imagens aqui que eu queria pedir, primeiro para o pastor Willi falar sobre algumas, depois o pastor Samuel, mas só para a gente dar uma passada aqui rapidamente, né? São várias imagens, obviamente não dá para aprofundar todas elas, mas eu queria que a gente pelo menos desse uma pincelada em cada uma dessas imagens, né? Para a gente verificar também o que a gente pode aprender sobre a igreja à luz dessas imagens. Então, talvez o pastor Willi, vamos começar assim com as mais conhecidas, né? A imagem do corpo, a imagem do templo, a imagem da noiva, a imagem do povo de Deus. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essas imagens, o que a gente aprende sobre a igreja à luz dessas imagens presentes no Novo Testamento. Tá. A primeira que você citou aqui foi o fato de que a igreja é o corpo de Cristo, né? 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse mesmo corpo. Já é uma ideia bastante importante a respeito do que é a igreja, porque nós temos um cabeça, que é Cristo, né, que comanda o corpo, porém, cada um de nós é membro desse corpo, tornando a realidade do corpo e da ação de Deus na história uma coisa
perceptível, real. A igreja é o corpo de Cristo. Onde a igreja está, Cristo está. Onde existem ações reais da igreja, existe a ação do Senhor, a ação do Cristo. Até me fez lembrar aqui que uma vez um irmão falou que assim, essa igreja falta muitas coisas. Ele falou, essa igreja falta muitas coisas. Eu falei assim, talvez falte você, agindo porque é o teu dom. Você é membro desse negócio, você é membro do corpo de Cristo. Então, assim, você é ativo aqui. O que você tem feito? Nada. No começo, reclamado. Que é o que a gente mais faz, né? Eu falei assim, então, mas está faltando você se posicionar diante de Deus e buscar qual é o que Deus tem colocado para você como parte, membro desse corpo. Então, a primeira coisa, nós somos membros do corpo de Cristo na terra, que torna a atuação do Senhor uma realidade na terra. Uma outra expressão também que é dada aqui em 2 Coríntios 6,16, é que nós somos chamados o povo de Deus aqui na terra. O reino de Deus se manifesta através de nós. O George Led, que é um escritor que a gente usa bastante, né? No livro dele, eu acho que é o Evangelho do Reino, mas é alguma coisa sobre o reino, isso eu tenho certeza. É o Evangelho do Reino, tá certo? Mas a forma que ele vê essa questão do reino é bem interessante, porque ele fala que o reino de Deus é eterno, porque Deus sempre foi rei. Deus nunca saiu do trono. O reino de Deus é uma realidade futura, porque nós aguardamos novos céus e nova terra, onde nós estaremos com Ele para sempre, dentro da vontade dEle. Eu particularmente não vejo a hora de chegar esse dia, né, do Senhor aparecer logo e começar esse reino, mas ao mesmo tempo Jesus inaugurou o reino dEle entre nós. O reino de Deus já está entre nós. Não ainda na sua plenitude, mas os princípios do reino, quando Jesus curava, dizendo assim, olha, o reino de Deus já está entre vocês, ou seja, para onde vocês vão não tem mais cego. Eu curo esse aqui para que vocês experimentem o que vai acontecer ali. E o que é o reino de Deus na terra é o povo de Deus aqui, trazendo para essa realidade os princípios do nosso rei. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que antigamente todos nós naturalmente seguíamos o príncipe da potestade, Satanás, e os princípios dele, e as razões dele para a vida, as motivações, mas Deus nos resgatou desse ambiente. Então, a gente como igreja está dizendo, os nossos pais abandonaram, viraram as costas para o Senhor e para os seus propósitos, mas nós fomos redimidos, e nós estamos aqui como teu povo, voltado à tua lei, à tua vontade, aos teus propósitos. Então é importante a gente perceber que nós somos também conhecidos aqui como o povo de Deus na terra. O mundo naturalmente, infelizmente, segue os seus instintos, os princípios, mas nós seguimos ao Rei, ao Senhor, é o povo dele. Um outro termo que é usado, que você citou aqui também, é como o templo de Deus, né? A igreja é a habitação do Espírito de Deus, que é extraordinário também para esse tempo, a gente pensar que Deus habita em nós, que Deus está em nós, que Deus está agindo através também de cada um de nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas veio habitar naqueles que foram redimidos pela cruz, está agindo através de nós. Então é bem importante, a gente falou bastante sobre isso, né? Não importa o lugar, não importa se a gente não tem templo no momento, a igreja é onde a gente está, o Espírito de Deus, e Deus está onde o povo dele está, porque é no crente que ele habita, é em nós que ele habita. E o último termo que você colocou aqui é a respeito de que a igreja é a noiva de Cristo. Está lá no Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 a 9, onde ele fala que nós somos a noiva do Senhor. Comprada por Ele, separada por Ele, e que está sendo preparada, santificada para encontrar-se com Ele e casar-se para toda a eternidade. Isso é extraordinário, né? Saber que a gente está aqui como a noiva que se prepara, sendo santificada, preparada, transformada para o maior encontro das nossas vidas e para passar com Ele toda a eternidade. Amém. 4 rótulos, pelo menos, aqui de igreja, né? É isso aí, amém. Graças a Deus. São imagens muito bonitas, né? Para descrever o que é a igreja do Senhor Jesus, né? E todas elas revelam aí algo muito significativo a respeito da igreja. Bom, mas existem outras imagens. Nós temos também a imagem da família, a igreja sendo chamada de família, coluna e alicerce da verdade, né? E até comunidade do reino. Aí eu queria que o pastor Samuel falasse então para a gente dessas outras imagens também que nós temos no Novo Testamento para a igreja. Legal. Eu queria fazer a leitura do texto, por exemplo, Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
aparece aqui a expressão da igreja como família, né? Efésios capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois família de Deus. Eu acho que descrever essa ideia de família é bem mais simples, né? Essa ideia de pertencimento, né? Nós pertencemos a uma família que tem como pai, que tem como cabeça dessa família o próprio Cristo. Por isso que, usando uma tradição de séculos, né, nós nos chamamos de irmãos, né? Nós falamos a paz, irmão, irmã, a gente usa essa tradição que ela aparece em um momento ou outro ali no Novo Testamento, mas que não era nenhuma obrigação, mas é uma maneira da gente descrever figurativamente essa forma de nós nos compreendermos como família de Deus, né? Uma outra imagem que aparece é a ideia de a igreja como coluna e alicerce da verdade, né? E nós vamos encontrar isso lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, e esse texto de 1 Timóteo, ele vai usar exatamente essa expressão. Eu gostaria de ler aqui, ó, 1 Timóteo 3, 15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja, ela faz a verdade conhecida, ela defende essa verdade, ela sustenta essa verdade, que é essa verdade expressa pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então ela é descrita como a porta-voz, né? Seria uma expressão interessante, como porta-voz de Deus na sociedade. É muito comum a gente ouvir uma expressão que quer dizer que a igreja tem a voz profética, né? E uma das justificativas, por exemplo, pelas quais a igreja não deve se meter, por exemplo, com um governo ou com outro governo, é justamente o fato de que ela tem uma voz profética, né? Ela não pode se alinhar a um governo, porque o que há de bom, em relação ao reino, ela diz, isso é bom, mas o que há de mal em relação ao reino, ela denuncia. Porque ela é esse baluarte da verdade, ela é esse alicerce da verdade, e ela precisa sustentar isso na sua trajetória. A outra expressão que aparece é que a igreja é a comunidade do reino. E a gente vai ter lá o texto de Mateus, por exemplo, o próprio que nós já lemos, Mateus 6, 16, 18 até o 19, nós vamos ter Mateus 21, que descreve, olha, a partir do momento que Jesus é estabelecido, né, que fica claro que esse reino é inaugurado, fica claro que ele é o rei desse reino, e ele constitui, né, ele edifica esse povo, essa comunidade em volta dele. Essa comunidade então é chamada de a comunidade do reino. É aquele grupo de pessoas que se submeteram à obra do reino, é aquele grupo de pessoas que são os súditos do rei, se submeteram a esse reinado. Então essa é a comunidade do reino. E a gente usa muito essa expressão, né? A gente diz assim, será que tal coisa favorece o reino? Será que tal coisa é importante para o reino? Nós precisamos fazer aquilo que realmente importa para o reino de Deus, né? Então a igreja é essa comunidade do reino. Ela não é o reino, mas ela é a comunidade do reino de Deus. Amém, graças a Deus. Puxa, muito bom, meus irmãos, esse tempo juntos aqui, conversando sobre igreja, sobre a natureza da igreja. Eu espero que você, que nos acompanhou durante esse tempo de conversa, tenha sido edificado, tenha crescido, né, no entendimento a respeito da natureza da igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente está chegando ao final do programa Viva o Reino de hoje, é só o primeiro dessa nova temporada sobre a forma e essência da igreja. E eu queria pedir então, para a gente já caminhar para o final, para o pastor Willy apresentar um desafio final a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, e na sequência que o pastor Samuel orasse por nós, aí, diante dos temas que foram tratados no programa de hoje. Amém, amém. Nós vimos aqui lembramos um pouco sobre o que é de fato a igreja, né? Como o pastor Samuel disse lá desde o começo,
A igreja é esse grupo de pessoas que se reúnem em torno de Jesus, que se unem em torno da palavra de Jesus, dos ensinos de Jesus, que tem o desafio de viver para a glória de Jesus. E esse mesmo Senhor que esteve andando lá na igreja do primeiro século, no final do primeiro século, ele continua andando entre nós também, conhecendo detalhadamente cada comunidade local que ele tem nesse mundo e na história. E cabe a gente muito pensar se a gente tem vivido segundo os propósitos que ele deu à sua igreja, de ser reino, manifestação do reino, de ser a noiva que se prepara ao cordeiro que logo, logo, ao rei que logo, logo há de se manifestar. Se a gente também não tem aderido, às vezes, a esse simplesmente movimento de ser evangélico, ou se a gente realmente tem abraçado a missão que a gente tem de compartilhar aquilo que um dia nos alcançou, de ensinar pessoas a se prepararem para receber muito em breve o marido, o noivo que vai nos levar para habitar para sempre com ele. Então, que nós sejamos confrontados a refletir sobre qual tipo de igreja que a gente tem sido diante da realidade daquilo que Jesus pensou para a gente. Amém. Vamos orar. Amado Jesus, nós glorificamos o Teu nome, agradecemos a Ti por aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário, Pai. Pai, aquilo que o Senhor realizou em Jesus Cristo alcançou nossa vida, alcançou nossa história. E por causa desse sacrifício, hoje nós podemos nos reunir como igreja. Por causa desse sacrifício, hoje essa comunidade do reino, essa família de Deus, é uma expressão clara, evidente, de que o Senhor está presente na história da humanidade com sua graça, com sua bondade, com sua misericórdia, sendo expelida sobre todo o ser humano que reconhece o seu Filho Jesus Cristo como Senhor de sua vida e de sua história. Pai, nós oramos nesse momento a Ti, pedindo que o Senhor nos ajude a compreendermos ainda mais o propósito do Senhor para essa vida como comunidade, para essa vida de igreja, Senhor. Sabemos que temos e enfrentamos desafios, Pai. Sabemos que há momentos, Senhor, de altos e baixos nessa caminhada comunitária, mas nós reconhecemos diante de Jesus Cristo que esse é um propósito do Senhor para nós. A vida comunitária é um propósito, por isso, Senhor, eu oro pedindo para que o Senhor olhe para essa pessoa que nos acompanhou durante esse tempo e que está de alguma forma com o coração machucado, magoado, que foi ferido por alguma comunidade ou que foi ferido por uma pessoa ou outra. Pai, que em nome de Jesus Cristo haja um bálsamo do céu, a limpar esse coração, a aliviar as cargas desse coração, para que essa pessoa possa reconhecer nesse momento, Pai, que a comunidade é necessária para a caminhada cristã. Mas eu oro também nesse momento, Jesus, por essa pessoa que já abandonou a igreja, por essa pessoa que já virou as costas para a igreja e que está dizendo que agora é um desigrejado, que ama Deus, que ama Jesus, mas que não quer mais saber de igreja. Pai, quebranta esse coração, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que dentro desse propósito comunitário, há o propósito de crescermos mutuamente, de nos ajudarmos mutuamente, ainda mais quando os últimos dias vão se aproximando, os dias da sua volta vão se aproximando, que ao quebrantar esse coração, Senhor, essa pessoa possa reconhecer, ó Pai, que a igreja como comunidade, esse ajuntamento de pessoas, não é perfeito, há suas imperfeições, mas ainda assim há um propósito do Senhor, há a presença do Senhor aperfeiçoando pessoas. Mas eu oro também, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a atravessarmos os desafios da comunidade, com um coração seguro e firmado em Ti, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que às vezes magoamos uns aos outros, nós sabemos que às vezes as nossas vontades não são a melhor vontade para a comunidade, nós sabemos que às vezes há humilhações que acontecem, há, Senhor, confrontações desnecessárias que acontecem, mas sabemos também que todas as semanas há pessoas sendo expostas ao Teu Evangelho. Por isso, Senhor,
Ilumine a mente dos pastores, de nós pastores, para que preguemos o Teu Evangelho, Jesus. Esse Evangelho que confronta nosso próprio coração, mas que também confronta o coração das pessoas. Que haja uma necessidade, um compromisso nosso de ensinar à igreja o que de fato, Senhor, significa ser igreja de Deus, significa ser comunidade de Cristo. Ajuda-nos a exercermos os nossos dons nessas comunidades, Pai, e cresça a sua igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. É que nós oramos, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Obrigado, pastor Samuel. Obrigado, pastor Willy. Deus continue abençoando a vocês. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estamos finalizando, então, esse primeiro programa dessa nova temporada sobre igreja. Semana que vem estaremos aqui novamente falando sobre igreja e vamos falar especificamente sobre a missão da igreja. Então não perca o programa da próxima semana. Antes de finalizar esse programa, queria dar 2 dicas de leitura para você. Nós falamos aqui a princípio do Doutrinal, no Estudo 23, que fala sobre a igreja. Se você não tem ainda, adquira esse livro, você vai rever muitos dos conceitos que foram apresentados aqui. E também uma outra dica, nós falamos bastante aqui hoje sobre essa ideia que algumas pessoas defendem de ser igreja, mas sem estar ligada a uma comunidade, né? Gente que tem preconceito com a instituição. A Editora Promessa tem um livro chamado Sinfonia Sem Partitura. É um livro que, pela graça de Deus, a gente teve a oportunidade de escrever alguns anos atrás. Então, eu desafio você também, dou essa dica de leitura, o livro Sinfonia Sem Partitura, que trata exatamente desse tema relacionado a pessoas que têm algum preconceito com a igreja na sua forma institucional. Você pode adquirir os 2 livros que eu citei aqui no site da Editora Promessa, que é editorapromessa.com.br. É isso, Deus te abençoe, até o próximo programa, em nome de Jesus.